estão em tratamento. E essa dificuldade de estarem conosco hoje. Apocalipse 22, de 1 a 5. Acredito que já devo ter ministrado essa palavra aos irmãos. E se o fiz, faz muito tempo. E estava pensando, e o texto de Apocalipse, capítulo 22, lógico, todo o capítulo ele fala muito, todo o Apocalipse fala muito ao nosso coração, e é um livro que não são todos que podem, eu estou em condições de entender, a não ser que tenha de fato o entendimento de Deus. E não que a palavra minha seja, mas é místico. Não, não é mística, porque tem que ser entendido pelo Espírito de Deus. Aqui não tem como você entender de forma racional, não seria talvez o termo, objetivo talvez seja melhor, ainda porque é uma visão futurística e nunca, jamais tendo sido visto por ninguém. E a primeira vez que João lê, ou melhor, recebe, ou alguns como Daniel e outros mais, mas da forma que João recebeu, esta revelação é ímpar, é única. E, a princípio, eu quero dizer isto, que todo o livro, ele passa a ser difícil de entender no momento em que você quer, de forma racional, você quer explicar como a tua realidade hoje. Ou se daqui a 50 anos, se a igreja não tiver sido levada ainda, arrebatada, e alguém tentar ler e também entender segundo aquela realidade que estarão vivendo. Não tem como, é difícil. Porque aqui é uma realidade totalmente diferente da nossa, porque é puramente espiritual. E diz o capítulo, apenas os versículos de 1 a 5, em Apocalipse: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor lhes brilhará, sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Queridos, acho que, não sei, há um ano atrás, falei dentro do livro de Apocalipse para a igreja. E quando pensamos especificamente neste texto, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, e quando refleti com o Senhor sobre isto, passei a olhar essa história, que não é história, é real, é uma história, e entendemos que acontece a partir da abertura do livro, percebam isto. O que vai acontecer agora, ou o que irá acontecer, segundo o relato de João no capítulo 22, é a partir da abertura do livro. Então isso aqui vai acontecer especificamente para aqueles que estão escritos no livro da vida, para aqueles que serão contados, aqueles que são apresentados como tal, e percebam que ele está imediatamente a dizer sobre a nova
Jerusalém. E quando ele fala sobre essa Nova Jerusalém, ele está falando como o centro do universo. Alguns comentaristas usam essa expressão. Eu vou além. Eu não digo apenas o centro do universo. Eu digo que ele está aqui se referindo ao centro da existência no tempo e fora de tempo, no espaço e fora do espaço. Então, pode-se imaginar, ou não, mas de tempo e espaço, essa cidade, ela é o centro de toda essa existência. Ela é o centro daqui onde estamos hoje, agora, mas ela é o centro de tudo quanto já existiu ou já se passou. Ela é o centro, talvez finito para o meu mundo, a minha realidade, mas infinito quando falamos, ou diversificado, melhor dizendo, seja essa a colocação, quando falo do mundo de cada um dos irmãos. E esta cidade, especificamente, este Nova Jerusalém, ela, como eu digo, a capital, o centro, o ponto de atenção e de partida para toda a existência. E quando eu falo de Jerusalém, eu não estou me referindo a Jerusalém lá em Israel. Já disse isso aqui para vocês e em outros momentos, principalmente numa paranoia que houve aí em dizer cidade santa e vamos olhar e vamos adorar. Não. Israel é um povo em pecado. Não esqueçam isto. Israel precisa de conversão. Israel precisa da conversão de Deus, porque ela precisa acreditar em Jesus Cristo. E se não há crença em Jesus Cristo, não há salvação. Se não for por Jesus Cristo, não há salvação. E ainda hoje eles esperam o Messias. Ainda hoje esperam Cristo. Então eles não olham para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há salvação para eles, não haverá salvação para eles enquanto não houver conversão. E onde é que está Deus presente? Deus presente porque um dia Ele prometeu a sua bênção para aquela nação. A partir de Abraão, Ele disse que aquela terra seria abençoada, e ela é, mas não tem nada a ver com respeito à eternidade. Povo exclusivo de Deus. O povo exclusivo de Deus são vocês, que creem em Jesus Cristo. O povo exclusivo de Deus é aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a exclusividade nossa. Não é só ter um propósito, mas fazer parte do propósito de Deus. Não esqueçam isso. E este texto, ele está se referindo a todos nós que fazemos parte. E Israel, onde é que entra nisto, já que fala de Jerusalém? Israel entra naqueles que creem. Do mesmo jeito que na igreja há indivíduos que têm a sua religiosidade, mas não têm nenhuma conversão, infelizmente, e mostram isso em seu fruto, em seu resultado de vida. Assim também em Israel existem alguns que mostram porque houve conversão a Jesus Cristo. Quando falamos de conversão para o povo de Deus e nos referimos a Israel, é preciso entender, é assim que diz, é assim que demonstra, é assim que apresenta o Israel espiritual. Este é salvo, o que crer em Jesus. Nós somos israelitas, como que enxertados a oliveira brava. Então somos o Israel espiritual, porque cremos em Jesus Cristo. Não porque somos presbiterianos ou católicos, ou batistas, ou assembleístas, ou qualquer outra denominação. Denominação não salva. A denominação é um lugar de ajuntamento, onde estamos aqui para adorar, cultuar ao Senhor. E aquela igreja que diz que é a pedra, ou a tábua de salvação, ou o lugar exclusivo, esta igreja está em heresia. Se a minha igreja, que eu sou pastor,
a minha igreja, eu digo a Igreja Presbiteriana do Brasil, começar a dizer isto, ela estará vivendo a heresia. Não é a igreja, a denominação, mas é o Cristo. Aleluia. E este povo exclusivo de Deus, ele vai fazer parte do novo mundo. E quando ele fala do novo mundo, ele fala de um novo mundo, o texto, de um novo mundo rico. Falei ontem à família sobre o homem temente a Deus é feliz. E eu mostrei que a questão de ter família é preciso, primeiro, para ele ser feliz, construir uma vida espiritual de temor a Deus. A felicidade é uma busca constante do homem. Mas esta, descrita aqui neste texto de Apocalipse 22, do versículo 1 ao versículo 25, esta felicidade e riqueza é exclusiva àqueles que creem e esperam, porque creem em Jesus Cristo. Esperam a eternidade. Então o texto, quando ele fala desta riqueza e desta felicidade, ela fala que esta riqueza e esta felicidade faz parte de uma nova vida, irmãos. Aqui não tem como ser totalmente, abundantemente, continuamente feliz, é certo, porque teremos sempre nossos momentos de desprazeres, ganhos e percas, construção e desconstrução, saúde, doença, ajuntamento, separação e tantas e outras coisas. Mas aqui é apresentado um momento onde a igreja, os escolhidos, os separados, os salvos, os esperançosos, o povo de Deus, o que você quiser usar, o termo que você quiser usar, ele mostra que a este povo, ou melhor, que este povo, a ele, ou nele, haverá uma intensa felicidade e riqueza. Intensa felicidade e riqueza. E quando lemos o capítulo, ou melhor, o texto, podemos perceber a primeira coisa quando ele fala sobre o rio. E aí passamos a estudar essa questão do rio e tentar entender. Notem que este rio é a demonstração, é a revelação de Deus a João, como que seja ele a forma de suprir as necessidades do homem. O homem carente, o homem necessitado, não mais será, não mais existirá, porque há um rio nesta cidade. E este rio é o suprimento à humanidade salva. Por mais que você chore a perca de um emprego, por mais que você chore a perca de um parente, por mais que você chore a perca de uma amizade, ou sei lá o que, mas aqui não haverá perca, só haverá ganho. E quando ele fala deste rio, ele diz que Deus, ele está suprindo as necessidades da vida. O rio que procede do trono de Deus, ele é sustentador. Notem, irmãos, o rio que procede do trono de Deus, ele é sustentador. Daqui a um pouco veremos sobre essa questão do trono, mas a princípio ele é sustentador. Ele sustenta o homem salvo. Ele sustenta a vida do indivíduo, daqueles que chegaram na eternidade, que alcançaram a eternidade, Então, seremos em nossa existência física, em nossa existência mental e em nossa existência espiritual, sustentados por Deus. A igreja salva, agora vivendo na eternidade, nos céus, neste mundo espiritual, ele será sustentado. Física, pastor? Deixa eu tentar aqui explicar quando eu digo física. Eu quero tirar o termo físico, eu quero mudar o termo físico. Corporal. Tá? Vamos mudar o termo físico. Mas é porque eu não sei
e a Bíblia não explica como é que será este corpo que nós teremos, este corpo celestial. A única explicação que há é que será um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, um corpo glorioso, um corpo glorioso. E este homem e esta mulher, ainda que não haverá distinção, não haverá uma identificação real de sexo, é bem claro isso, porque seremos também, a Bíblia diz que seremos tal qual o anjo, os anjos, mas ele é claro em dizer que haverá essa sustentação. Seremos sustentados em nosso corpo, mente e espírito. Alguns dizem que haverá uma junção, ainda que agora a teologia diga para alguns, olha, o dicotomismo, o outro tricotomismo, ou seja, alguns teólogos acreditam que o homem é formado ou subsiste por corpo e alma, e aí outros indivíduos dizem assim, outros teólogos dizem, não, o homem é formado por corpo, alma e espírito. Isso é só academia, não interessa aqui para a gente, interessa que há de fato um corpo e há um espírito e uma alma. Eu acredito, sinceramente, que essa junção não vai mais fazer diferença lá na eternidade. Não vai fazer diferença. Quando olhar para o homem, ele não vai olhar mais para o homem com um psique separado do seu espírito pneuma. Ele não vai olhar para o homem alma separado do seu espírito ou do seu corpo. Não há, em nenhuma parte da Bíblia há essa ideia apresentada. Em nenhuma parte. Mas é certo que seremos sustentados por Deus. Não esquece isso, irmãos. Pode ser difícil para você aqui, mas é garantido que nos céus, quando chegarmos lá, seremos sustentados. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque esse rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro, ele deixa bem claro isso, do trono de Deus e do Cordeiro, eu acredito que este rio, como provedor da vida, ele sustenta a própria vida. Ele não somente é gerador da vida, mas sustentador da vida. Coisa legal. Sustentador da vida. Essas águas límpidas, elas são como que purificadoras. Mas vamos precisar de ser purificado para não pecar. A luz existe não é por causa das trevas. Ela existe porque existe. Eu não preciso da luz só para poder, falando no sentido mais amplo, espiritual. Ela é. O branco existe não é por causa do preto que existe. Ou o preto existe não é por causa do branco que existe. Branco é branco, preto é preto, azul é azul, verde é verde, amarelo é amarelo, e assim sucessivamente. E assim. Então, trazendo para cá, para essa ideia da água purificadora, quando lemos a ideia, não é que haverá alguma forma do homem se sentir ou ser impuro, ou ser sujo, ou se tornar suja ou sujo. Não. Mas como que algo contínuo, um sempre. Vamos aqui usar essa expressão, fazer esta colocação. É que a purificação, por causa daquela presença da água cristalina, vívida, o homem será, a mulher será, o homem será impuro num sempre. Num sempre. Ou seja, não haverá possibilidade alguma de impureza, porque essa água, ela é purificadora à vida.
nunca mais haverá, lá, quando estivermos juntos, nunca mais haverá impureza, nunca mais haverá contrariedade ao que Deus é puro. Porque também, como Ele, seremos puros. Ai, que coisa gostosa. Que coisa boa. E ele diz o texto que, além desse rio, com águas cristalinas, purificadoras, por causa disto, Deus estará eliminando totalmente, por completo, toda maldição. Não há maldição. Nunca mais, diz o texto, nunca mais haverá qualquer maldição. Pensa bem nisso, irmão. Esses dias estávamos aqui, eu e o Luciano, o presbítero Luciano, ajudando uma pessoa. Não vamos citar o nome, evidentemente. Não é daqui da nossa igreja. E essa pessoa dizia assim, que por abraçar um indivíduo de uma outra religião, envolvida com espíritos e práticas de cultos diversos, que envolve o maligno e trabalhos malignos e etc. E ao ser abraçada, a partir daquele momento, ela sentiu o peso da maldição sobre ela. É muito pesado isso, é muito forte isso. A partir daquele momento, ela passou a ter visões, ela passou até a ouvir vozes, ela passou a perder o sentido e ser possessa. E aí, não é uma crítica ao que eu vou falar aqui, algumas igrejas, talvez, alguns pastores diriam assim, vamos logo orar aqui, vem cá, Luciano, pega aqui, vamos aqui, sai capeta, sai demônio, sai cão, sai. Não. Se ela estava num estado mental normal naquele momento e não estava possessa e não havia nada que indicasse isso, o que ela estava precisando era da palavra. Não era, Luciano? Ela estava precisando de ouvir a palavra de Deus e ter uma experiência com Jesus Cristo. Ela não estava precisando ser taxada ou excluída, taxada de endemoniada. Não, ela precisava era ouvir a palavra. E passamos a pregar a palavra. Falar de Jesus para ela. Foi um trabalho sério, longo, delicado, mostrando o programa de Deus para salvar o homem. Porque é um programa, gente. É um sistema. Sabe, eu vou usar um termo aqui, espero que não seja mal interpretado, tá? Espero sinceramente não ser mal interpretado. Ele é progressivo. Vou usar outro termo aqui, também espero não ser mal interpretado. Ele é passo a passo, até haver uma compreensão. E no momento aquela mulher entendeu, aquela jovem entendeu, mostrou outra realidade. E agora fomos orar por ela. E quando começamos a orar, ela não foi mais possessa. Ela foi oprimida. Existe uma diferença. Um crente, ele pode ser oprimido. Possesso, não. Isso não. Mas eu fui possessa, ou fulano de tal. Não, então não era crente. O crente não é possesso. Porque o crente é escrito no livro da vida. E a igreja que defende isto, ela está pregando uma heresia, uma mentira. O crente não é possesso. Ao crente não cabe mais a maldição, ao convertido. Ou então ele é apenas um participante da igreja, da religião. Mas se há uma conversão, não há mais maldição. Então, por que ele está dizendo que nunca mais haverá maldição? Ele está dizendo que naquele lugar, se agora não há possibilidade nenhuma, porque o teu nome está escrito no livro da vida, com o sangue de Jesus. Não esqueçam,
O sangue de Jesus escreveu o nome de vocês no livro da vida. Não foi qualquer um. Não vamos desmerecer o sacrifício de Cristo na cruz. Porque então seremos mentirosos tomando deste pão e deste vinho. Comemorando o quê? Um Deus fracote, mole. É isso que vamos comemorar? A morte de um Deus pobrezinho, coitadinho, que não tem poder e domínio sobre os seus filhos, que vem lá o diabo e pega esse ciranda e... Oi, é meu novamente. Pronto. Não. Eu não adoro um Deus fracote, não. Não. Mas aqui ele está dizendo que nunca mais, se não há na tua vida, quando estivermos juntos, no ajuntamento nos céus, agora, essa maldição que foi tirada de nós, lá é que não entra. Oh, aleluia. Lá é que não entra. E quando ele diz que essa maldição não entra, ele está acompanhando da ideia de que a árvore da vida, ela que foi plantada no canteiro, naquele jardim, junto ao rio, esta árvore, as suas folhas, elas são cura, elas são preventivas aos males da vida, porque ela estará sempre atendendo às necessidades deste povo. Que legal. Que legal. Os povos, ou o povo, desculpem, o povo de Deus, ele então, diz o texto, no Apocalipse 22, de 1 a 5, que o povo de Deus passa a ter uma marca. Seria suficiente apenas o nome escrito. O que tem a ver a marca na fronte? Para que todos identifiquem quem é o povo de Deus. Para que todos identifiquem o que está ali na Nova Jerusalém. Para que todos identifiquem, seja quem for, o que é você. Então, irmãos, é progressivo, é uma proposta de Deus que vai até chegar ao céu. Não é algo que a igreja pode ou não, que você quer ou não quer. Quando abraçamos essa proposta da salvação e cremos nela, não tem como dizer não nunca mais. Não tem como dizer não. Essa marca é justamente, vamos tentar aqui dizer, estou tentando sair ao máximo da teologia para poder ficar uma linguagem clara. É como se disséssemos assim, é como se ele estivesse dizendo assim para João: olha, vocês, ou este povo salvo, ele agora faz parte de mim, é a minha marca, é o meu nome. Quem olhar para vocês, olharão ou verão o meu trono, o meu reino, o meu governo. É isso que ele está dizendo. Quem olhar para esta marca, quem olhar para você, que faz parte de mim, vai perceber a minha marca. Não é um símbolo qualquer, mas é uma marca como um nome, como uma identidade, como uma identificação, como algo que nunca mais será tirado. Não tem como tirar. Não tem volta. Não tem volta. O trono, que é a glória, a indicação da glória de Deus, a indicação da majestade de Deus, do domínio de Deus, do governo de Deus, esse trono vai acompanhar todos nós por onde nós andarmos, aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo,
na eternidade. Poxa, pastor, a gente vai ficar lá só quietinho, não? Só. Se aqui a gente não fica quietinho, irmãos, imagina no céu. Imagina no céu. Quem quer boa vida, irmãos? Quem quer boa vida, se converta não. Quem não quer trabalhar, quem não quer servir, vai para o inferno só para sofrer. Porque se vem para o céu, é para servir, é para trabalhar. Aqui não tem lugar de malandro, não. Começando do pastor. Tem não. Esse trono que é a sala de comando, oh, coisa maravilhosa, o governo do universo está representado ali, da existência está representada ali, nesse trono. E diz o texto que este povo passa a servir com vida. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos ficarão. Olha aí, vê o que é que tem, irmãos, no versículo 3, vê aí. Apocalipse 22, é interessante. Apocalipse 22, rapaz, eu errei aqui, olha. É Apocalipse 22, 3. Eu disse uma ideia errada. Ah, vai ser só mamata. Vê aí. Aí no final do versículo ele diz assim: os seus servos ficarão de braços cruzados, de perna para cima, deitados numa rede. Estão vendo? Oxê, não é não? Menino, e como é que está? Servirão. Os seus servos servirão. Aí aqui a gente quer ficar quietinho, de braços cruzados, do oba-oba, sentado numa rede ainda dentro d'água, sendo molhado e vendo os peixes aqui. Ei, menino, eu quero esse peixe aqui. Oxe. E alguns ainda tomando um vinhozinho e enchendo a cara, porque ele diz, não é só vinho. Não estou nada falando de quem toma seu vinho. Não estou fazendo apologia aqui nenhuma dessa. Não é nada disso. Mas tem gente que acredita que ser crente é boa vida. E já estou salvo, já fiz minha parte, e o que bem entendo, e agora, oxê. No céu não vai ter, irmão. Vai ter aqui. E olha que eu entendo. Teve um cabra que para chegar ontem aqui, ele trabalhou até quase 10 horas da noite. Correu para casa, tomou banho, não sei nem se jantou, se deu tempo de jantar, para poder vir e fazer o trabalho dele. Eu sei que tem gente assim. Eu sei que tem. Não estou falando disso, não. Mas estou falando daqueles indivíduos que, em boa vida, de bem com a vida, mas não estou nem aí. No céu é serviço, irmãos. Quem passa a fazer parte do Senhor e desse reino é para servir. E a Bíblia diz isto e deixa claro que os seus servos o servirão. Entendemos com isso, e no original a ideia é essa, que a igreja vai trabalhar, irmãos. A ideia deste servir aqui é trabalhar. Trabalhar. É trabalho. Ah, mas então o que é, pastor? Eu sei lá. Eu sei que vai trabalhar. Porque ele está dizendo que vai trabalhar. E eu acredito que tem muita coisa para fazer. Porque é muita gente. E mesmo assim ainda vai trabalhar. E vai trabalhar. Tem muito crente pensando que eu vou chegar, vou ganhar minha mansão, minha coroa de pedras. Eita, só comer ali na mesa farta, com o rei. Legal, né? Legal. Mas tem trabalho, irmãos.
o povo, este povo que trabalha, esta igreja, vai ter uma vida ativa, diz o versículo 5, que o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Essa vida ativa é uma vida reinante. É uma vida onde estaremos reinando, trabalhando para o progresso, para o avanço da proposta de Deus para aquela nova vida. Se há uma proposta de Deus para essa vida nossa aqui, e que muitos crentes não estão levando a sério isto, não sendo responsáveis como deveriam ser, tá? Com desculpa de amarelo. Sabe o que é a desculpa de amarelo na minha terra que a gente chama? É comer barro. É assim também lá em Petrolina, não é? Não, né? Não. É? Com muito barro. Não, João, besteira. De barro, é mesmo. Aham. Tu serviu lá no Haiti. Mas lá na minha terrinha a gente diz, desculpa de amarelo é comer barro. Oxê! É trabalho, irmãos. E aqui é muito trabalho. E vale salientar que esses santos, eles vão reinar. É uma vida reinante. E não sentado no oba-oba, baixinho, poxa, meu Deus, que coisa legal. É trabalho, é serviço. Serviremos ao Senhor. E eu acredito que reinar com o Senhor é ter autoridade com o Senhor. Esse ser reinante, como igreja, ser reinante, é ter autoridade com o Senhor. Vivemos como coitadinhos, como, sabe, misericórdia, coitadinho, bichinho, acabou, cadê, que foi? Como é que está você? Tá. E aí o céu? Quem sabe se der certo, quem sabe se o Senhor me quiser, quem sabe se... Não! Não diga isso não. A vida já é tão difícil, e ainda mais querendo entender e trazer a nossa, sabe, realidade que é outra, de espera de uma eternidade feliz e rica com o Senhor, achar que é só miséria, é só infelicidade. Não. Deus supre toda e qualquer necessidade, a vida em sua sustentação. Deus marca a sua igreja com a sua identidade. Olhar para a igreja é olhar a identidade de Jesus. Não esqueça isso. A minha identidade é a identidade de Jesus na minha vida. E quem pensa que essa identidade sua é outra, está muito enganado. Ela tem que ser a identidade de Jesus à nossa vida. O que é que nós podemos aplicar? É preciso não deixar nossas dores impedir que a visão de Deus em seu poder de atendimento é real à sua igreja. Então não podemos permitir isto. Não permita que os teus momentos ruins impeçam isso. Você pode até impedir, e essas situações impedir que você entenda ou absorva tudo do que é pregado, do que você vive no dia a dia, sei lá, na internet, na leitura bíblica, mas não perca a visão de Deus e do que Deus é em seu suprimento à tua vida. Não tenhamos, então, medo ou pavor dos males que oprimem, dos males perturbadores da vida.
Não tenhamos medo, não tenhamos pavor, não nos deixemos ficar apavorados. Não sejamos homens e mulheres apavorados com os males da vida. Finalmente, podemos aplicar que, já que fomos marcados com esta marca de Deus, com o seu nome, andemos como se Cristo estivesse andando. Quando você tiver vontade e vier à tua mente de brigar, não briga não, mas Cristo quebrou lá no templo, isso é a maior heresia que eu já vi até hoje. Cristo quebrou lá no templo os câmbios e vamos quebrar também. Não, isso é badernagem. A atitude de Cristo foi em ensinar aquele povo que a casa de Deus não é lugar de comércio, que a casa de Deus não é lugar de propaganda de homens ou de quem quer que seja mais valorizado do que ele. A ideia de Cristo era dizer que a casa de Deus é lugar de exclusiva adoração a Deus. Essa era a ideia. Esta era a ideia. Então, não esqueça, nós temos a marca de Deus à nossa vida. O seu nome. Apliquemos isto. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, porque eu estou na tua casa. Vim a este lugar e me deste um propósito. Eu acredito que eu alcancei o propósito que tu propuseste no meu coração, em falar a tua palavra. Falaste ao meu coração e espero que tenhas, acredito que também falaste ao coração dos teus filhos e das tuas filhas. Então, Senhor, faz-nos viver esta mensagem, faz-nos viver